A gente está com a Melissa aqui. A Melissa, ela é mãe de uma criança portadora do espectro autista. A Melissa ainda não tem o tratamento da criança, né? Ainda não foi feito o tratamento do seu filho. Começou agora com um terapeuta ocupacional, você estava me contando, mas ainda não tem o tratamento integral, né? Nesse vídeo aqui, Melissa, eu quero conversar com você para a gente levar para o pessoal um pouco da sua experiência, contar como que você descobriu, como que você, como transformou a sua vida, a descoberta do autismo no seu filho e tudo o que você está batalhando, buscando, acertando e errando para conseguir o tratamento completo através de um plano de saúde ou mesmo do Estado, né? Então, começa contando um pouquinho como que foi esse início, como que vocês, com que idade que ele foi diagnosticado com autismo e a dificuldade que você teve na mudança da rotina da sua vida. Então, ele aparentemente era uma criança normal, né? Ele não teve nenhum dos sintomas que a maioria das crianças tem, que eles falam que atrasa a fala, atrasa engatinhar, atrasa andar. Ele começou a falar no tempo certo, ele engatinhou no tempo certo, ele andou no tempo certo, né? Ele vai para a creche desde o berçário, ele passou pelo berçário, passou pelo maternal, passou pela primeira etapa, passou para a segunda etapa. No finalzinho da segunda etapa, a professora veio conversar comigo e falou assim: olha, eu percebo que seu filho tem um pouquinho de dificuldade de se socializar com as outras crianças, ele tem alguns movimentos estereotipados, ele tem um lápis e um prendedor que ele leva para todo lugar e ele precisa desse lápis do prendedor, senão ele entra em desespero quando ele não tem esse objeto. Ele não gosta de barulho, não gosta de rojão, né? Apesar de já ter melhorado bastante do que ele era, mas ele tem algum desses sintomas. Eu acho que seria interessante que você investigasse mais, né? Daí eu entrei no SUS, fui através do posto de saúde da minha cidade, fez o pedido para Rubião, da Unesp, né? Foi encaminhado para a Unesp. Eles fizeram vários exames, fizeram tomografia, encéfalo, todos esses exames e tudo dava normal, né? A neuropediatra falava: eu acredito que ele não tenha nada, que ele deve ter um toque, algum outro sintoma, né? Mas assim, só que eu tinha uma outra resposta da escola: olha, mas ele tem muita dificuldade de lidar com a frustração, às vezes ele se joga no chão quando ele não consegue alguma coisa, ele se morde, né? Ele tem a mania de morder o braço, quando ele não consegue fazer uma lição de casa, alguma coisa assim. Eu acho interessante você pesquisar melhor. Daí eu entreguei todas essas informações lá para a Unesp, porque eles pediram também um relatório da escola para mim, e eu levei. E daí a neuropediatra da Unesp falou: então eu acho interessante você ir atrás de uma psicóloga, buscar um psicodiagnóstico, para que a gente possa ter opinião de um outro profissional. Só te cortar um pouquinho aqui. É importante explicar nesse vídeo aqui, para poder que a gente está levando informações sobre como conseguir esse tratamento completo, principalmente do espectro autismo. Então, sempre embaixo desse vídeo aqui vai ter um botão Saiba Mais, e nesse botão vai te levar para uma página. Nessa página tem um pouco mais de explicações detalhadas. Mas o que é legal falar aqui dessa pequena parte da história que você contou? Para a gente conseguir hoje qualquer tratamento, principalmente de autismo, judicial, tanto de um plano de saúde como de um estado, por exemplo, a gente precisa estar muito bem amparado e muito bem documentado, certo? Então, os laudos principais que a gente precisa, não basta só o neuropediatra diagnosticar que tem o autismo e falar que ele precisa de um tratamento. A gente precisa do tratamento extremamente detalhado. Então eu preciso saber quantas horas de psicólogo ele vai precisar por semana. E isso quem vai diagnosticar é o próprio psicólogo. Eu preciso saber de quantas horas de fono essa criança vai precisar para desenvolver a fala.
E isso quem vai falar é a própria fono. Eu preciso saber de quantas horas de psicólogo ele vai precisar, de quantas horas do próprio pediatra, quantas visitas por mês ele vai precisar ter, por semana, por dia, enfim. Então, os principais profissionais que a gente precisa estar amparado, que precisa ter o laudo desses profissionais, são os profissionais que completam o método ABA. Certo? Então, é o neuropediatra que vai acabar dando o laudo completo, precisa passar pelo fono, pela físio, pelo psicólogo, a equipe que cada um vai ter é a equipe que vai acabar ajudando. Então, por exemplo, o psicólogo ele vai te prescrever 3 horas semanais, vamos colocar, mas mais algumas horas com o AT, que é o assistente terapêutico. Então, tudo isso daí vai ser a equipe do psicólogo. E importantíssimo ainda, você estava me falando que seu filho tem 7 anos, é ter o acompanhante pedagogo, que é o acompanhante especializado na escola. Isso, na escola, né? Ele tem. Que é uma ação que a gente consegue também, muitas vezes, no tratamento em total ou em ação separada, né? Que é uma ação que é contra o município, que nem adianta ter plano de saúde, que daí vai acabar saindo contra a Secretaria de Ensino do seu município para poder fornecer esse atendente pedagogo para ficar na escola e dar essa atenção especial para a criança que precisa. Melissa, você me procurou lá dentro e me perguntou a respeito de plano de saúde, certo? Hoje a senhora não tem plano de saúde, né? E está com o diagnóstico pronto e que você precisa de um tratamento e nós sabemos que esse tratamento é muito caro, certo? O medo da senhora, me corrija se eu estiver errado aqui também, o medo da senhora, como deve ser o medo de muita gente que está assistindo, em relação à carência do plano de saúde, certo? Se é legal, se é ilegal, você sabendo que tem uma criança autista dentro de casa, se você está agindo de má fé, contratando um plano de saúde agora para poder usar esse tratamento, certo? Eu posso te passar uma visão jurídica de que isso não tem nada de ilegal, certo? A partir do momento que você constata que você vai precisar usar um procedimento, nada mais lógico do que você buscar alternativas para isso. E a alternativa é você ter um plano de saúde, certo? Por mais que o plano de saúde alegue que você precise passar por uma carência ou ele exclua o tratamento de autismo do seu plano por ser uma doença pré-existente, né, pré-existente à sua contratação do plano, esses argumentos não podem ser aceitos quando a gente entra com uma ação judicial. Por quê? Tudo que é pesado numa ação judicial é em relação à necessidade e à urgência que a criança precisa daquele tratamento, certo? Como que a gente vai constatar a necessidade do tratamento da criança? A gente vai constatar a necessidade através dos laudos médicos. Por isso que a gente precisa ter esses laudos completos, certo? Tendo o diagnóstico do neuro, tendo o diagnóstico do psicólogo, tendo o pediatra, o diagnóstico da fono, tendo o diagnóstico do fisioterapeuta, enfim, de toda a gama que você precisa para fazer o tratamento contínuo, a gente já consegue demonstrar que essa criança tem uma necessidade, certo? A partir do momento que a gente começa a mostrar a evolução que ele teve com o que você fez até agora e o quanto ele está sendo prejudicado por não ter o tratamento integral e está tendo essa gambiarra que você está pagando, esquecemos de falar do TO, né? Tem o terapeuta ocupacional também. Então a gente demonstra o quanto prejudicado ele está sendo por não ter esse tratamento integral, a gente demonstra o outro grande ponto numa ação judicial, que é a urgência. Então, quanto mais tempo ele demorar para começar a ter acesso à integralidade do tratamento, pior vai ser a evolução dele. Certo? A partir do momento que a gente demonstra essa necessidade e essa urgência escancarada, não cabe a parte financeira para o plano de saúde. Então o plano de saúde ele jamais pode te aceitar como cliente se ele vai te afastar do acesso à saúde que você precisa. Não faz sentido você pagar plano de saúde. Certo? Isso funciona tanto para o autismo como para qualquer outra doença. Se você tem uma necessidade e uma urgência no tratamento, não existe argumento para o plano de saúde negar. No seu caso, a justificativa mais escancarada que o plano de saúde pode usar é a carência.
Para muitas pessoas que vão que devem estar se identificando aqui, o plano de saúde vai dar a justificativa de que o plano não cobre esse tratamento, que esse tratamento não está no rol da ANS, ou que esse tratamento tem um limite que o plano de saúde cobre, que são apenas algumas sessões por ano, e não a integralidade que foi prescrita. Enfim, todos esses argumentos eles vão esbarrar nesse argumento da necessidade da urgência. Quando a gente consegue demonstrar que a necessidade é maior do que o plano está disposto a fornecer, é necessário entrar com uma ação judicial para conseguir o fornecimento integral. Senão o plano de saúde não vai fornecer e você não vai aguentar pagar. Porque a gente sabe que esses tratamentos giram em torno de 10, 15 mil reais. E se você fizer o tratamento incompleto, como é o caso que está acontecendo hoje, você está pagando só o terapeuta ocupacional, porque você provavelmente não deve ter recurso para fazer o tratamento integral. Você percebe uma evolução na criança, mas eu aposto que você percebe que poderia ser muito melhor. Que ele está atrasando na evolução por conta do tratamento que ele não está conseguindo, certo? E aí eu queria entrar num outro ponto com você. Eu queria te perguntar como que você acha. Você acredita que você, como mãe, a senhora como mãe, que com certeza passa o máximo de amor que pode existir, né? Que é um amor incondicional que a gente já tem por filhos naturalmente, e ainda mais quando existe uma necessidade, esse amor só aumenta. Mas o que eu queria passar aqui no vídeo é a lição de que esse amor não é suficiente para tratar um filho que precisa de uma necessidade especial. Que a gente precisa desse apoio profissional para poder ter a evolução real. O que você sente no dia a dia? Você acha que o simples carinho que você passa como mãe é suficiente no tratamento dele? Ele precisava de todos os outros profissionais, porque são outras habilidades que vão ser trabalhadas, na verdade, né? A questão da fono, da leitura, o psicológico, lidar com a frustração, você acabar com os movimentos de estereotipia, ou pelo menos diminuir. Então, seriam outros profissionais que seriam responsáveis por isso, né? Essenciais para a evolução dele, né? Legal, Melissa. Espero que com a sua história a gente consiga tocar o máximo de famílias possíveis através desse vídeo. No botão abaixo desse vídeo, aqui no botão Saiba Mais, você clicando nesse botão eu vou te levar para uma página. Nessa página a gente tem um pouco mais discriminado todas as informações, as principais informações que você precisa ter acesso para conseguir um tratamento totalmente fornecido pelo plano de saúde ou mesmo pelo Estado. E principalmente nessa página tem um botão que você conversa diretamente com a minha equipe. Então nesse botão você vai entrar no WhatsApp do nosso escritório, para que a nossa equipe possa analisar o seu caso específico da mesma forma que a gente está conversando pessoalmente aqui, analisando o seu caso para tentar te ajudar. Então, clica no botão Saiba Mais, vai para o site, entende um pouco mais do assunto e clica no botão para a gente conversar. Muito obrigado, Melissa, e espero que a sua história estimule o máximo de pessoas possível e que a gente consiga te ajudar no seu caso também. Obrigada. Tá legal? Tá certo. Muito obrigado.